Bandeirantes. Leandro Borges. Muito bem, estamos de volta aqui pela Rádio Bandeirantes de Campinas. Agora são 17 horas e 25 minutos para você ligado em FM 85.7 pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já vamos falar bastante sobre Guarani e Ponte Preta e Guarani, mas agora temos a satisfação de bater um papo, de entrevistar Jurandir Fattori, o Jura, grande Jura, lateral direito, Guarani, São Paulo, entre outras equipes do futebol do Brasil. Tá tudo bem, Jura? Um grande abraço para você, boa tarde. Fala, Leandrão, meu parceiro, meu amigo, prazer enorme, cara, que saudade aí dessa cidade maravilhosa, onde me projetou, esse Guarani, time grandíssimo, enorme, e um prazer enorme falar com você, meu amigo, tudo bem? Como é que você está? O prazer é todo nosso. Aliás, como é que foi aí a passagem do Natal, como é que tá a situação, tá em Piracicaba, Jura? Piracicaba, irmão, graças a Deus tudo bem, escolinha parou, final de ano, férias, curtindo com a família, graças a Deus, bem mesmo. Foi muito bom 2023, espero que seja maravilhoso 2024, não só para mim, como para todos nós aí, né? E prazer enorme falar com você, viu, Leandrão? Sempre, viu? O prazer é sempre nosso. Ô, Jura, aliás, você falou sobre escolinha, para quem não sabe, o Jura já há alguns anos é professor da escolinha de futebol do Cafu, Jonathan Cafu, que subiu com a Ponte Preta, né, no Campeonato Brasileiro da Série B em 2014, aquela equipe que era comandada pelo Guto Ferreira, já há algum tempo fazendo esse trabalho com os meninos aí, né, Jura? Graças a Deus, há 8 anos já, a gente projetando, com a garotada aqui, que a gente aprende muito. E o Cafuzinho deu essa oportunidade de a gente ser parceiro. Um trabalho maravilhoso, cara. Você sabe, até te encontrei esses dias em umas decisões aí. É gratificante demais para nós que trabalhamos com as crianças, né, Leandrão? Então, para tentar fazer um homem, uma pessoa disciplinada, até, quem sabe, um jogador de futebol, para nós é gratificante demais. E a escolinha está há 8 anos no mercado, graças a Deus, hoje em Piracicaba, a gente é bem conceituado, que o trabalho é bem feito e tomara que em 24 seja igual ou melhor, graças a Deus. É isso aí. Ô, Jura, vamos voltar um pouquinho no tempo, final da década de 80, início da década de 90. Como é que foi a sua chegada ao Guarani? O Guarani foi fazer um amistoso no Oratório Domingo Sábado, aqui em Piracicaba. Infantil. Tinha 13 anos de idade, onde o Guarani escolheu eu e o Mauricinho, né? Na época era lateral direito. A gente ficou uma semana no Guarani e nessa primeira semana a gente já foi aprovado. Então, com 14 anos, a gente não podia alojar, a gente pegava o AVA todo dia. Então, 2 anos seguidos pegando o AVA, até que nos 15 anos a gente podia alojar. Graças a Deus alojamos. Eu consegui. Cara, eu sou muito grato a esse clube. Eu não tenho o que falar, porque a maior parte da minha vida foi dentro do Guarani, 9 anos entre base e profissional. Então, para mim, foi maravilhoso. E a época de Guarani tinha grandes feras, cara. O Beto Zini como presidente profissional, Sarubão como nosso supervisor da base, doutor Henrique. Se eu ficar falando aqui, então acho que é capaz que eu esqueça de algum. Então, eu só tenho que agradecer, viu, Leandro? Então, o Guarani, para mim, não desrespeitando os outros clubes, mas é onde você foi formado, né? Então, você tem que ser sempre grato, né? Com certeza. Bom, Tigrão, tá na ponta da linha participando conosco, Jura, lateral direito, subiu com o Guarani naquela equipe de 1991 para a Série A do Campeonato Brasileiro, também foi campeão mundial com o São Paulo em 93 e está participando conosco ao vivo aqui do Esporte em Debate, Tigrão. Opa, que prazer a gente falar com o Jura. Jura foi um grande jogador, né? Um lateral agressivo, mas agressivo no bom sentido. Agressivo com a bola nos pés, arrancava, buscava o fundo de campo, passadas largas. Grande jogador. E o Jura marcou época com a camisa do Guarani, com a camisa do São Paulo, entre outras equipes do futebol brasileiro. Fala-se que o Jura, e eu queria ouvir isso de você, Jura, até porque você é muito autêntico naquilo que você fala. Você jamais deixou de se pronunciar a respeito de qualquer assunto que a gente tenha perguntado para você ao longo de todos esses anos que a gente faz entrevista com você, seja aqui na Rádio Bandeirantes, seja na TV Bandeirantes, seja antes disso, quando militávamos em outros veículos aqui em Campinas, na época em que você estava no Guarani,
no SBT, na própria Rádio Central, você nunca foi de sabonetar, de deixar de responder a respeito de qualquer assunto, por mais polêmico que eles fossem. E o que eu queria te perguntar não tem nada de polêmica. Fala-se as pessoas que te acompanharam mais de perto que você tinha a bola para chegar, inclusive, à seleção brasileira. E que, pelo fato de você ter explodido muito cedo, e depois já em 93, aquele título memorável, histórico, de campeão mundial com o São Paulo, de que você talvez não estivesse, por ser muito jovem e por ter vindo de uma família humilde em Piracicaba, que lutou para conseguir o profissionalismo. E quando o Jura falou AVA, aí AVA é autoviação americana. Isso. Era o ônibus. É o busão. É o busão que fazia a linha aqui, Campinas, Nova Odessa, Sumaré, Americana, Piracicaba, acho que ia até São Pedro, salvo engano. Essa mesmo, Digão, Tietê. Tietê, Cerquilho. Então o Jura pegava de ônibus de Campinas a Piracicaba, é 1 hora e pancada, passa de 1 hora, né? Então ele vinha treinar de ônibus de uma cidade aí distante de 80 a 90 quilômetros de Campinas, treinava e voltava de ônibus, no outro dia vinha de ônibus, quer dizer, uma vida dura. E de repente as coisas aconteceram e você, depois de tanto sacrifício, mas muito rapidamente, teve uma projeção gigantesca, começou a ganhar muito dinheiro e falam as pessoas que te acompanharam mais de perto que talvez o Jura, na oportunidade, não estivesse preparado para aquele sucesso tão grande e tão prematuro, e que isso teria atrapalhado um pouco o Jura, que acabou no extracampo, que o Jura acabou como um jovem muito assediado por amigos, por mulheres, pelos prazeres da vida, teria atrapalhado um pouquinho o Jura a ter ido até mais longe na carreira, que, aliás, foi uma carreira brilhante. Eu queria que você falasse sobre isso, Jura, se procede, se você vê assim, se você pudesse retroagir no tempo, fazer aí um exercício de regressão, se você faria alguma coisa diferente ou não. Um grande abraço para você. Ô, Tigrão, meu parceiro, meu amigo de tanta jornada, né, Tigrão? Prazer enorme falar com você também. Não, sou sempre autêntico mesmo. Tanto que eu sabia do meu potencial, igual você falou bem aí da colocação da minha família humilde, que ficava feliz com a geladeira cheia, mas a gente não tinha noção do que a gente ganhava. Eu tinha muitos amigos também que às vezes encostavam na gente pelo interesse, e eu sou um cara de um coração fantástico. Mas vamos falar sobre a bola. Você quer mais o que, Tigrão? O homem, para mim, foi o melhor, o mestre, chamo de Tele Santana, chegar para mim, me chamar um dia no quarto dele, eu não esqueço nunca mais na minha vida, que eu era melhor que o Cafu 1000 vezes, só que eu não queria. Eu preferia outras coisas, outras situações, igual você frisou bem também, eu não tinha um equilíbrio, para mim era muito empolgante o que eu vivia, as situações para mim correu muito rápido, numa família humilde, comecei a ganhar coisas, então eu aprendi coisas, errei bastante também, mas hoje, graças a Deus, sirvo de lição, mas que eu tinha, tanto que antes de eu me machucar, o Cafu voltava da seleção, jogava por dentro, eu jogava na lateral, o Zagallo chegou a me procurar com o Parreira, que estavam me observando, daí eu machuquei, aquela contusão grave com Casagrande, aí dinheiro no bolso, Guarani, Flamengo, Bahia, muita coisa boa, muito, e eu gostava. Eu tinha sei lá que eu falo, um cara bom que gostava, se eu me cuidasse um pouquinho mais eu era diferente, se eu tivesse um equilíbrio, se eu tivesse casado cedo, se eu tivesse uma estrutura melhor, tenho certeza que nada disso acontecia. Mas eu fiz mal para mim mesmo, nunca fiz mal para os outros, assumo, hoje eu dou palestras sobre as situações adversas que aconteceram na minha vida, não me arrependo de nada, meu amigo. Eu me arrependo de ter deixado alguma coisinha a mais para hoje meu filho, que é a minha razão de viver, mas do resto eu vivi muita coisa boa. É lógico que podia ser diferente pela questão financeira, mas sobreviver, Tigrão, estou feliz pra caramba, hoje tem minha família de novo formada aqui, estou com meus amigos, estou até com um amigo meu que aquele dia ele assistiu o programa lá que você me arrebentou, do Brasil do Oliveira, está aqui me dando risada de mim, você sabe o que eu estou falando, né?
Mas eu te amo, Tigrão. Isso aí é igual você falou lá, a gente brinca com quem a gente gosta. E prazeraço falar com você, com o Leandro aí, ó. Ganhei minha Não, virada de ano, feliz demais, viu? muito obrigado. Não te arrebentei, não. Uma vez a gente estava elegendo aqui as mais prestigiadas brasiletes, e você, Ele tá rindo, viu? Ele tá aqui comigo, ele tá rindo. você, Raí, Márcio Luiz, André Cruz, pontuaram bem, mas parece que cabeça a cabeça você acabou ganhando em primeiro, viu, Jura? Pô, tá, olha aí, tá vendo? Olha que coisa. Mas, pô, e vocês sabem também que era, além das coisas dele, era um grande profissional, né, cara? Pô, o Brasa era, sabe, a gente tinha uma praia de um orgulho, a gente gostava do carinho dele, mas ele era fenomenal, né? Aliás, ô Jura, você, claro, tem muitas histórias acumuladas ao longo da carreira, eu já ouvi várias, mas seria legal para você falar, de novo, para quem está nos acompanhando, para quem ainda não sabe, né? Algumas histórias, eu me recordo de duas em especial. Aquele churrasco depois de um Flamengo e Botafogo no Maracanã, quando você vestia a camisa do Flamengo, e a sua apresentação no Bahia. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Nossa, Leandrão, sei agora. Legal, vambora. Ano novo. Flamengo e Botafogo, 2-1, fiz o segundo gol no Flamengo, fui um dos últimos a sair do Maracanã. Tô andando no estacionamento do Maraca, assim, me encosta um Monza, aqueles Monzão quadradão, preto, 4 caras dentro do carro com óculos escuros. Aí sobe. Eu falei assim, pelo amor de Deus, jogo no Flamengo, sobe, botaram eu para dentro do carro. Eu chorava o caminho inteiro, você vai me matar, tem o fio pequeno, e nem tinha fio pequeno, né? Mas, pelo amor de Deus, cara, calma, é coisa boa. Não esqueço nunca mais. Começou a subir o morro, chamava Pavãozinho o morro. Os caras tudo, pelo amor de Deus, vocês vão fazer comigo, vai jogar lá de cima. Os caras, calma, coisa boa. Cheguei, o cara assim, na hora que eu desço do carro, o cara totalmente tatuado. Clube Regatas Flamengo, jura? Se eu chamo, você não vem, tem que fazer isso com você, mas agora relaxa, pai. Que churrasco, Leandrão, que churrasco, coisa mais linda. Quer Depois não precisa nem convidar, eu subia sozinho pro morro, viu? Foi o sequestro relâmpago. Pô, é o primeiro. É o primeiro coisa cara boa, do cara, mundo. coisa boa demais. É o primeiro Mas não atleta é, mas profissional do veja mundo pra que mim, foi Rio de sequestrado. Janeiro, no sequestro dele, o que você pensa? E do Bahia, como é que foi do Bahia? Profissional do mundo que foi sequestrado pela torcida É. para ir num churrasco da torcida e ele pensou que estava indo para um cativeiro. E o Jura, a hora que chegou lá, que ele viu que era coisa boa, aí ele com aquela pedra de sal na garganta, adivinha? Adivinha se o Jura entrou no clima, hein, Jura? Tá. Viu, Tigrão, eu saí de lá clareando. Falei assim: ninguém chega aqui, né, chefe? Você fica tranquilo, que ninguém chega. Ô, Jura, conta do Bahia, né? Depois de foi do Flamengo pro Bahia, foi isso? Foi. Eu tive no Flamengo, daí eu voltei pro Guarani, daí o seu Beto me vendeu pro Bahia. Um negócio feito com o Wesley, aquele meia. Vocês vão recordar também. O Wesley veio pro Guarani e eu fui pro Bahia definitivo. Cheguei no Bahia uma segunda-feira, umas 5:30 da tarde, assim, aquele sol radiando, caindo, andando na orla. Aí o cara falava assim comigo: um hotelzinho, amanhã eu te pego às 8 horas, é coletivo. Só que cuidado, Jura, em frente tem um dos melhores bares de segunda-feira da Bahia. Eu falei assim: não vai fazer isso pra mim, né? Aí eu aqui nós viramos uma ruazinha, Hotel Patamares, e assim uma bola grande, Bar Lagoa Mar. Eu falei: meu Deus. Tigrão, Leandro, coisa mais linda. Eu peguei, subi pro quarto, tranquei tudo, de verdade. Meu querido, eu me conheço, se eu descer, tô morto. Aí eu peguei e falei: tem que ter equilíbrio, vou dar uma descidinha rápida. Pelo amor de Deus. Sentei assim no barzinho, já bateram nas minhas costas. Não, Jura do Bahia, sono. A mesa floriu, ficou lindo e não consegui ir embora. Sabe que hora eu saí do bar? 6:15, clareando. Falei: tô entrando no hotel, assim, na recepção, a mulher fala assim: Jura, seu Jorge chega às 8, eu sei. Tigrão, Leandrão, deitei. Opa. Perdemos Boa, o gente.
Só volta um pouquinho, nós tivemos num pico aí do sinal. Quer dizer que o representante do Bahia estava lá para te pegar para apresentação. Continua a partir dessa parte aí, Jura. Isso. Daí eu subi no hotel, me pegou, desci, mas daquele jeito, né? Falei assim, nossa. Tô descendo a escadinha do hotel para ir encontrar o homem no carro, os caras indo embora do bar. Ei, Jura, boa sorte, valeu. Nossa. Ele falou assim, mas nossa, só o que o senhor fez para mim, eu estava lá até agora. Falei, meu Deus, não tenho condição de dar a coletiva assim, o que nós vamos fazer? Ele começou a caminhar com o carro 100 metrinhos, comecei a dormir, roncava. E só escutava ele resmungar, o que eu vou falar pro presidente? Paulo Maracajá, né? Chegamos lá no fazendão, só fotógrafo, Leandrão, Tigrão. Dá tchauzinho pra imprensa. Levantou eu, só aqui, ó, dando um tchauzinho. E passamos reto, né? Chegou lá assim, presidente, Jura, não tem condição de falar. Onde ele tá? Tá no Patamares. Você deixou ele lá em frente ao Lagoa Mar, você não conhece o histórico dele, ó o presidente. Eu escutando na salinha, falei, não, presidente, é nosso. Chama ele aqui. Falei, presidente, puta, te amo, vou te ajudar demais, mas não dá para falar. Apresenta à tarde, vai fazer exame médico agora cedo para a imprensa, às 15 horas. Abracei o homem, falei, obrigado. Olha a chegada no Bahia, Tigrão, Leandrão. Meu Deus. Ô Jura, e você sabe quem que tá aqui, depois de um longo tempo de carreira, substituindo o Brasil de Oliveira? Quem? Batista. Fale para mim. Batista. Agora, na sua época aqui, eram as brasiletes. Agora tem as batistetes, viu? Não, ele tá escutando isso, vai ficar bravo. E parece que ele assim, ele tem o mesmo jeitão, entendeu? Sabe aqueles negócios? Ele tem o mesmo jeitão, assim. Ele tá até querendo fundar um time aqui chamado Sentimento. Minha nossa senhora. Ô, Jura, fala uma coisa pra gente aqui. Que vem à sua mente esse time aqui, ó? Marcos Garça, Jura, Paulo Silva, Pereira e Gilmar, Valmir, Edson, Boaro, Birubiru e Nenê, Bonei e Claudinho, técnico José Macia, o Pepe. E aí, Jura? Que puta, arrepiou que isso, velho, que não tem câmera, viu? Pelo amor de Deus, que prazer, que momento maravilhoso. 62 clubes, ou 64, se eu não me engano, era Campeonato Série B na época. Chegamos, cara, que time, mas era um elenco muito fechado. Seu Pepe, pelo amor de Deus, maravilhoso, o vestiário do Pepe era incrível. Cara, em 91, que dificuldade para chegar, mas Beto Zini era fenômeno. Eu sou suspeito de falar do seu Beto, né? Para mim, o que ele fazia para o Guarani, os times que ele montava. Então, cara, em 91, eu nunca vi. Olha, eu ganhei o Mundial, gente. Ganhei o Mundial, feliz pra caramba, é puta história maravilhosa, mas depois do Mundial, falar para esse 91 aí, vocês podem falar melhor, não sei se é 64, 62 ou 64 time em Série B, você ia jogar lá em Barra do Garça, você pegava uns times que, pelo amor de Deus, boa. Eram umas viagens muito loucas, uns campos muito ruins, e nós chegamos, cara. Então, eu valorizo muito esse título, sou muito feliz por isso. Eu tenho a narração até de vocês da Band aí, eu não lembro quem que fez, que mandou para cada jogador do Guarani, as narrações, o jogo contra o Paysandu lá em Belém. Então, feliz, né, Leandro? Isso aí é uma coisa que a gente não esquece jamais. Sem dúvida. Aliás, você falou sobre o São Paulo. Recentemente, São Paulo reuniu, né, esse time de 1993, campeão interclubes. Como é que foi essa festa, Jura? Foi recentemente realizado pelo São Paulo, né? Foi maravilhoso. São Paulo, pelo amor de Deus, eu falo sempre, São Paulo nesse ponto, lembra sempre dos ex-atletas. A gente tem um camarote dos ídolos que a gente pode ir sempre, levar um convidado, um amigo. Fizemos essa festa aí de 30 anos de bimundial, fizemos um jogo contra o Milan, cara, porra, só fera, saía gol do Milan, a torcida aplaudia, saía gol do São Paulo, aplaudia, foi uma festa fantástica, sem contar a premiação que o São Paulo fez para nós, a recepção, cara, eu levei meu filho de 15 anos, meu filho chorava, meu filho, pai do céu, que história, então, cara, a minha alegria hoje, da minha vida, eu não minto, é meu filho bem, o meu filho participar disso, de viver o que o pai dele viveu,
essa história, subindo no túnel do Morumbi, assim, olhando para os lados, a hora que entra. Então, para mim, foi um presente de Natal, de Ano Novo. Por isso, Leandrão, eu não reclamo mais de nada. Que venha 24 com muita saúde e que a gente tenha sempre trabalho para a gente continuar nessa pegada, para ter nosso lazer. Hoje, muito feliz aqui com a família, na casa do meu amigo, que adora o Tigrão, que o Tigrão cornetou eu lá falando do Brasil, ele chora. Até hoje ele fala do Tigrão. Vai ver só. Não, a gente fez uma eleição recente aí. Tem uns caras aí que competiram duro com você. Heitor, lateral direito, ó. Márcio Luiz, o André Cruz, o Raí. Olha, jogadores extraordinários da época que tinham. Pô, o André Cruz, certa feita, em 90, a seleção brasileira foi fazer um amistoso contra a Itália, na Itália. Preparação para a Copa do Mundo e tal. E o Brasil a seleção brasileira nunca tinha marcado um gol na Itália em território italiano, dentro do país da Itália. Lá nunca eles tinham tomado um gol da seleção brasileira. Esse jogo foi num sábado, e aí saiu uma falta lá do meio da rua. O goleiro da Itália era o Zenga. Aliás, o André Cruz é vizinho seu aí, né? Reside em Santa Bárbara. E aí o André pegou a bola, ajeitou, mandou uma pancada com curva lá, com 3 dedos, e fez o primeiro gol da seleção brasileira na seleção italiana, em território italiano. Aí o mundo inteiro queria falar com o André Cruz. Só que terminou o jogo, os caras foram pro hotel lá, não tinha a facilidade de comunicação que existe hoje, e daqui a pouco, viagem, né? Pernoitaram lá, e no outro dia, no domingo, viagem para o Brasil, e na segunda-feira, vida que segue. O grupo dispersou, foi dispensado da seleção, cada um para o seu clube. E aí nós estávamos, na época, na outra emissora que a gente trabalhava lá na Rua Lusitana, na Rádio Central, e na frente tem a Praça da Mãe Preta. Praça da Mãe Preta, que é uma estátua que tem lá, bacana, em tributo, né, aos escravos. Enfim, uma história muito bonita, é uma estátua histórica. E na frente tem a igreja de São Benedito. E a rádio era exatamente nessa praça, na Rua Lusitana, mas ali na frente dessa praça, tudo encostadinho. E a gente estava ali na frente, numa resenha, o programa estava para começar e tal. Daqui a pouco vem vindo um rapaz cabeludo, atravessando a pracinha pequenininha, atravessando e vindo no sentido da portaria, da porta de vidro da rádio. E eu falei, pô, mas aquele cara ali, pô, diferente. Esse cara aí tá parecido com... Não tem o jeitão do André Cruz. E o Brasil inteiro querendo encontrar o André Cruz para falar do gol. Mas teve viagem, não existia celular em 90. O celular vem em 94. E quem que era que estava atravessando a rua? O André Cruz, atravessando a praça. Parou o carro lá do outro lado, perto da Casa de Saúde. Atravessou a Praça da Mãe Preta. Atravessou na frente da igreja de São Benedito, chegou na portaria da rádio, estava para começar o programa, o Brasa já estava lá dentro no estúdio, ele falou, viu, você pode me fazer um favor? O Brasil de Oliveira está aí, preciso falar com ele. Pô, você vê a influência que tinha o Brasil de Oliveira, a consideração que ele gozava diante dos atletas e atletas grandes estrelas. E aí o André entrou, deu uma entrevista lá extraordinária, exclusiva. Me lembro que na época o Batista trabalhava também na Rádio Jovem Pan, além de trabalhar em Campinas. Já ligou, meteu o André Cruz por telefone lá na Jovem Pan. Parece que o Batista teve até aumento de salário na Jovem Pan. Por quê? Porque foi uma entrevista bombástica. Todo mundo queria falar com o cara que marcou o primeiro gol na Itália em solo italiano. E ele... não falou com ninguém, veio atrás do Brasa para dar um abraço no Brasa, agradecer, e aí deu a primeira exclusiva ao vivo nos nossos estúdios na oportunidade. Você vê o tamanho do prestígio desse cara com o Brasa, mas o Jura, na eleição que nós fizemos aqui, ganhou em primeiro, André Cruz ficou em segundo. O que você tem a dizer a respeito disso? Eu vou falar com o maior carinho, cara, igual você falou aí, ele é fenômeno mesmo.
Cara, ele é descobridor, ele tinha uma visão sensacional, cara, sabe? Ele olhava para você, ele falava, ele dava umas coordenadas. Esse cara sempre falando que quem só faz assistência não ganha dinheiro, tem que definir. Cara, todos nós temos nossos defeitos, mas ele era profissionalzaço. Nós, jogadores, tínhamos o maior carinho por ele, cara. Às vezes o pessoal não gostava dele porque ele era muito sincero, muito verdadeiro. Vocês podem falar melhor que eu, ele é autêntico, falava o que pensava. É verdade. Mas é lógico que a gente erra também, né, Tigão? Mas ele, a maioria, ele acertava. Sabe, um cara. E tinha uma visão. Eu tô brincando com você que para mim foi um maior prazer falar do Brasa. Eu fui assumo mesmo. O Brasa foi meu amigo. Foi um cara que, num momento difícil aí, que pouca gente sabe que a última refeição nossa era 5h30 e a gente tinha dificuldade para comer. O cara sempre abria as portas da casa dele para botar aqui um lanchinho. Você conhece melhor que eu. Ele pode estar o jeito que for, você está comendo, alguém precisa, ele ajuda. É verdade. Então, igual eu estou brincando sobre meu amigo, falando, para mim, o Brasa, não tenho vergonha nenhuma, como tudo que aconteceu na minha vida, eu sou sempre autêntico e falo mesmo, e uso como respeito. Então, o Brasil de Oliveira, e por Deus do céu, a gente às vezes fala, Brasil de Oliveira, mas é um cara, comigo, nunca fez nada, sempre foi um cara profissional, sempre me dando, também cobrava muito. Então, falar o que de Brasa? Brasa é isso aí mesmo, ó. Olha o prazer, igual você falou, o André Cruz, o primeiro gol, o cara, o que ele fez? Foi na rádio, foi lá, caminhando humildemente, primeira entrevista, Brasa. Isso aí é gratidão, respeito, né, Tigrão? É verdade, é verdade. Aliás, o Brasa tinha uma visão tática espetacular, vaidoso. Eu trabalhei com ele, eu estava começando como comentarista na época, e o Brasa já era um comentarista consagrado. E um dia o Zé Arnaldo, que infelizmente nos deixou aí há 15 dias, há 3 semanas, né, faleceu o Zé Arnaldo, e o Zé Arnaldo era o chefe da equipe. E eu comecei lá, lógico, pô, eu quero também o meu espaço, né, é igual jogador quando sobe. Ó, tem medalhão aí, mas eu tenho que fazer o meu. E eu comecei a tentar vender o meu peixinho, humildemente e tal, e graças a Deus eu estou há 40 anos na profissão. Hoje eu sou um dos mais longevos aqui da profissão, mas na época eu era peixinho pequeno, eu era um iniciante. E aí eu comecei a dar uns pitacos, criar umas polêmicas e tal, e o Brasa um dia ficou meio enciumado lá e falou, Zé Arnaldo, o que esse moleque quer aqui? O que esse molequinho quer aqui? Essa conversa dele. Aí o Brasa falou, molequinho não, pô, respeita o rapaz é pai de 3 filhos. Ele tem essa carinha de molequinho aí, mas ele é pai de 3 filhos e ele tá aqui porque, pô, ele tem qualidade. Ah, vá, Vardemizinha, não sabe nada. Vardemizinha não sabe nada. Aí no fim ficamos amigos, eu vou dizer pra você. O dia que o Brasa faleceu, foi uma coisa muito triste para todos nós. Eu recebi um telefonema por volta de 6h30 da manhã, e telefone fixo na cabeceira da cama, uma notícia horrível. O Brasa foi velado um pouquinho aqui em Campinas, no Cemitério da Saudade, e depois foi levado para uma segunda parte do velório, onde ele foi sepultado lá em Mojimirim. Eu estive presente nas 2 cerimônias, e eu vou dizer para você, apesar da vaidade, apesar às vezes daquele temperamento dele, o Brasa faz muita falta para todos nós. Porque hoje a gente fala com o tio Google e sabe tudo, onde está o Jura, quantos anos tem o Jura, onde jogou o Jura, quantos gols o Jura marcou, quais os clubes que ele jogou. Hoje com a internet virou uma moleza. Na época não tinha nada disso e o Brasa sabia tudo. Ele era o Google vivo. Então, a gente tem que dar valor sim, e eu aprendi muito com ele. E você falou uma coisa bacana, ele cobrava mesmo. Mas ele cobrava porque ele tinha conhecimento. Ele tinha uma belíssima visão a respeito do futebol, era muito bem relacionado dentro do futebol, e independentemente de qualquer outra questão, o Brasa talvez tenha sido o mais emblemático comentarista esportivo de Campinas de todos os tempos. E parabéns para você por tê-lo ouvido, escutado alguns conselhos, e eu sei que muitas vezes ele tentou tirar a pedra de sal da sua garganta, mas você não deixou. Aí não, eu não consigo, chefe, eu não consigo. Tigrão, mas agora, sério, você, igual você falou, eu também tenho o maior carinho e respeito por você, acompanho, vejo,
cara autêntico, fala o que pensa. É igual aquele auxiliar. O auxiliar não tá para pegar pranchetinha, pegar colete, pegar o cone, tem que dar suas opiniões, e você sempre foi assim. Por isso que você conquistou seu espaço, você chegou onde chegou também, porque aquele que só fala amém, não, tenho minha opinião, é assim que eu penso, vai agradar não sei quem, mas vai agradar. Então isso, até o Braz, ele é tão inteligente que isso aí, lógico que deixava o cara com ciúme, porque ele queria, quem não quer ser o melhor? Então ele via já em você um potencial gigante, que você ia crescer, como cresceu, e tá aí há quanto tempo nesse ramo, e essa pessoa fantástica. Obrigado, então Júlio. tenho certeza, é de coração, e é verdade, quem conhece a bola. Eu vejo os comentários, vejo você debatendo com o Batistão aí, sabe, opiniões são opiniões, cara. Ele tem a dele, eu tenho a minha. Não é só falar amém pro chefe, então você tá fazendo o que aqui? Por isso que eu tenho o maior carinho e respeito por você, e acho que você é um grande profissional também, viu, meu ídolo? É legal, muito obrigado, Jura. E a recíproca é verdadeira. Eu acho que você jogou uma barbaridade, é um ser humano extraordinário. A gente tem só que te agradecer aí pela entrevista muito descontraída, muito legal. E a gente brinca com quem a gente gosta, você já falou isso aqui na entrevista, mas eu achei muito engraçado aquele dia. Hoje eu acho engraçado, no dia eu fiquei puto. Quando ele chegou para o chefe da equipe, que era o Zé Arnaldo, eu falei, vá, Zé, esse molequinho aí, Vardemizinha, não sabe nada. Mas eu falei, tá bom, não sei nada, vou me dedicar ainda mais para provar que alguma coisinha eu sei. Então até nisso ele me ajudou e depois ficamos grandes amigos, eu sempre o respeitei muito, e ele também passou a me respeitar, e quando ele morreu foi uma tristeza imensa, uma lacuna irreparável para todos nós aqui da Crônica Esportiva de Campinas. Valeu, Jura, um abraço para você, muito obrigado pela participação, uma entrevista legal, descontraída, sempre com a participação do Jura, uma entrevista descontraída, com muitas histórias. O Jura marcou história realmente, não só no Guarani, no São Paulo, entre outras equipes, e a gente se vê em 2024, um feliz ano novo, viu, Jura? Pelo amor de Deus, gente, obrigado, que presente, viu? Falar com você, com o Tigrão, cara, essa carinha enorme. Feliz ano novo para todos, 2024 maravilhoso para todos, muita saúde, muita paz. A gente conquista nossos objetivos sempre. Beijão no coração de vocês e falamos, Leandrão. Tigrão, vamos tomar um cafezinho junto aí, viu? Fazer uma visita para você aí. Vem pra cá, vai ser um prazer, Jura. Vamos botar a conversa em dia. E cafezinho se for até as 4 da tarde, dali pra frente não. Valeu, tá aí o Jura, Jurandir Fatônio Jura, que esteve participando conosco, aquele time do Guarani de 1991 que conquistou o acesso. Aliás, foram realmente 64 times, o Guarani na primeira fase esteve no grupo 5, terminou na segunda colocação, Novo Horizontino foi o primeiro colocado. Depois, na sequência, o Guarani pegou o Botafogo, eliminou o Botafogo, enfrentou o Noroeste, eliminou o Noroeste, e depois foi para aquela batalha contra o Coritiba, primeiro jogo. Acabou perdendo por 1-0, na volta no Brinco ganhou por 1-0, e nos pênaltis, no tempo normal, e nos pênaltis ganhou por 5-4.